Eu salvo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pega o teu Bíblia. Vamos lá, Isaías 45. Além, Isaías 45. Louvado seja Deus. Amém? Isaías 45. Louvado seja o Senhor. Amém? Quem achou da glória a Deus? Isaías 45. Amém? Aleluia. Amém é confirmação. Então todo mundo achou. Aleluia. Quem sabia que amém é confirmação? Amém? Louvado seja Deus. Isaías 45. Louvado seja o Senhor. Amém? Isaías 45 assim: assim o Senhor, o seu ungido, Assírio, aquitou pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Deus, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, indicarei os caminhos tortos, e varei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e darei os tesouros da escuridão e as riquezas cobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, a quem te chama pelo teu nome. Amém. Vamos ao Senhor nessa noite, todos dando glória, 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 glória a Deus. Amoroso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, e a Pai, essa grande bênção, grande vitória, o grande milagre, o momento, e tudo abençoar, essa grande Senhor do povo, e abençoar a tua obra, e abençoar, Senhor, a tua amada igreja. Nessa noite aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, perdoar todos os meus pecados, a minha falha, eu tenho Pai da mesa, essa irmã, esse nome, Pai, e eu peço, Senhor, por milagre, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e a confirmar o milagre da cura, a porta aberta, a solução dos problemas, meu Pai, e abençoar a obra, o teu povo, a igreja, nessa noite, meu Pai, Deus, subir o teu sangue, derramado na cruz do Calvário, e meu Pai, avivar o teu povo, a tua obra, a tua igreja, a vida, Deus, a vida, o teu povo, a tua obra, a tua igreja, meu Pai, aonde pedir pelo amor, o avivamento para o teu povo, o avivamento, meu Pai, pela tua obra, pelo amor do teu nome, pelo amor de tua palavra, da tua justiça, a vida, Pai, a vida, a luz do céu, a serva, a igreja, o Espírito Santo, da verdade, Espírito Santo de Deus, e a como essa noite, essa grande bênção, essa grande vitória, esse grande milagre, meu Pai, toda a pobreza, todo o mal, a paqueta, o impedimento, tira a tristeza, tira a angústia, meu Pai, tira a tristeza, a angústia, aquele nosso corpo, meu Pai, e a tua purificação, essa mão dos corações dos irmãos, das irmãs, meu Pai, e eu peço que venha perdoar o nosso pecado, a nossa falha, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, como parece hoje, essa firmeza, a grande vitória, esse recebe o nosso favor, recebe a nossa oração, e aqui, meu Pai, essa grande vitória, abençoa o povo, abençoa a tua obra, abençoa a igreja, abençoa o povo, abençoa o Pai, a oração, eu quero Pai aqui, a grande bênção, a grande vitória, eu quero milagre, dessa milagre, desse irmão, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, que a morte de pecador, perdoa os pecados, abençoa o teu povo, a obra, abençoa a igreja, o povo da semana, esse novo Pai,
e a nossa força, e a nossa graça, contempla o nosso favor nessa noite, a nossa oração e a confirmar a bênção de glória em nome do Senhor Jesus. Confirma tocando, Pai, aqui essa grande bênção, a grande glória, o grande milagre, o grande presente, meu Pai, e abençoar esta obra, e abençoar o povo, e abençoar a tua igreja, nesta noite, meu Pai, eu creio na bênção dos irmãos, das irmãs do céu, a tua igreja, louvado seja o nome de Jesus, meu contigo, a vitória, fala conosco, nesta noite, meu Pai, a tua palavra, o teu oração, o louvor, meu Pai, a oportunidade de acompanhar essa grande bênção, essa grande vitória, meu Pai, em nome de Jesus, que saia toda a barreira, saia todo mal, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, que saia todo mal, saia todo mal, em nome de Jesus, saia todo mal, saia todo mal, rapaz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode glorificar, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Pega a tua Bíblia, eu creio que todo mundo já louvou, já tem a sua oportunidade, amém. Não quero terminar tarde, não. O inverno chegou, quem sabe é disso? Nem todo o Brasil chegou, porque vai estar 30 graus lá, em Tocantins, lá em Manaus, amém. Lá no Piauí, eu ainda vou no Piauí, eu ainda vou no Piauí. Glória a Deus, tem mais gente do Piauí aqui, hein? Pega a tua Bíblia, Lucas 15, verso 11. Amém. Lucas 15, verso 11. Amém. Quem achou a glória a Deus? Lucas capítulo 15, estou aqui no verso 11. Amém. Amém? Olha, diz amém é confirmação. Ela não é pelo Espírito, Manuel. Amém é confirmação. Olha, estou de olho, igreja. Aleluia. Amém? Vamos lá. Ainda tem gente no percurso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos aguardar para todo mundo acompanhar esta palavra. Amém? Porque nós alimentamos, almoçamos com um cafezinho. Amém? Para o frio, para nos esquentar. Nós precisamos da comida espiritual. Bem? Então, precisamos dessa refeição, dessa comida espiritual. Bem, vamos lá. Lucas capítulo 15, verso 11. Diz assim o título: agora meu filho pródigo. Bem, vamos lá. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por ele na fazenda. E pouco de depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu de uma terra longínqua, ali despedaçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer a cidade. E foi, chegou-se um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolocas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornou-se e disse: como ajudarei de meu pai em abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, peguei com o céu e perante ti, já não sou digno de chamar o teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Amém? Amém. Depois do meu papal, todos dando glória, 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 glória a Deus.
Maravilhoso Deus, Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite mais uma vez, tem falado, a oração, a palavra, seja conosco, a unidade, Deus, conosco, mais uma vez, a tua palavra, o nosso Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se dar e pode glorificar bem forte o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles tinha um pai que era a parte da fazenda, que lhe pertence. Ele partiu por ele a fazenda. Pouco tempo depois, o filho mais novo ajudou-se tudo e partiu de uma terra longíssima. E ali se interessou na sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Chegou um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou os seus apacentar porcos, e deixava encher o estômago com bolotas, porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E tornou em si e disse: quantos anos de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantei-me e digo meu pai: dile, pai, peguei com o céu e peguei de ti. Já não sou digno de chamado filho, mas como Deus, jornaleiros. Amém. Observa, nessa noite, Jesus contou essa história para os seus discípulos e as pessoas que estavam ao seu redor. E aí você sabe que Jesus já tinha praticamente transmitido aquela parábola do que ele multiplicou o pão e o peixe. Quando eles saciaram, o que aconteceu? Jesus mandou eles ajuntar aquilo que sobrou. Amém? Jesus multiplicou o pão para aquele povo, os peixes. Havia 5 pães e 2 peixes multiplicados. Todo mundo comeu. Só que começou a sobrar. E aí Jesus mandou eles guardar. E aí guardaram ali 12 cestos, não foi? Havia 12 cestos, e cada um ficou com um saco lá. Sim ou não? Então o Senhor mandou ali guardar para que não ia se perder. Então todo mundo comeu, se saciou, ou seja, matou a sua fome, e aí houve uma sobra. Aí Jesus mandou eles guardar para que não ia se perder nada daquilo. Amém? Porque eles andavam, havia lugares ali que podiam te comprar e comer, não era feito que tinha, vestido como repartir, que a palavra nos fala que ele despede ninguém de mão vazia. Amém? Então observa que Jesus contou essa história. Esse homem tinha 2 filhos, eles eram bem de vida, mas um quis pegar uma da sua parte para ir embora. Tinha outro plano, outro projeto. Amém? E assim ele foi lá, pegou a metade que o pai deu para ele e foi embora. E aí aconteceu o que quando ele foi embora? Amém? Ele não teve um plano, não teve um projeto. E aí aconteceu o que, igreja? Falou para ele plano, projeto, ele tinha condições financeiras, mas não tinha ainda ali, glória a Deus, um plano, não tinha um projeto. Então aconteceu o que? Ele foi lá praticamente com o seu dinheiro, não tinha como investir, amém? Não tinha como investir o dinheiro, acabou fazendo o que, igreja? Se perdendo com aquele dinheiro. E chegou um momento que não tinha mais dinheiro. Amém? E aí o que aconteceu? Aquele povo que estava com ele, que tinha dinheiro, as pessoas perceberam que ele estava sem dinheiro, acabaram procurando outra pessoa que tinha dinheiro. E quem não tinha mais amigo, os amigos tinham foi tudo embora. Amém? Então os amigos que ele tinha naquele momento abandonou ele. A amizade que ele tinha naquele momento não apareceu ninguém. E aí ficou naquela situação delicada e acabou passando um aperto, acabou passando um apuro. E aí aconteceu o quê? Aleluia! Ele teve que voltar em si, como diz aqui a palavra de Deus, voltar em si, ou seja, ele começou a pôr a mão na consciência e começou a fazer o que depois? Começou a avaliar a tua situação. Amém?
Então ele pediu, o pai deu, e tinha 2 filhos, aí o pai deu a parte que tinha, só que isso está sem plano, sem projeto, sem propósito, sem nada. Só somente o que o pai deu para ele, e ele só está sem direção. E aí aconteceu o quê? Ele não tinha um plano, não tinha um projeto, ele não tinha nada, só tinha a parte financeira que o pai deu para ele. Como ele não tinha um plano, um projeto, ele acabou gastando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aí alguém pedia dinheiro, começou a pedir emprestado, enfim, o dinheiro acabando, sem ter um investimento que saiu sem plano e sem projeto. Amém? E sabe de algum dinheiro? É como você trabalha com uma firma, por exemplo, de 5 anos. Ah, eu não vou ficar mais aqui nessa firma, não. Vai lá para um carregado. Você está tendo um corte aí, para você não mandar ninguém inocente, coloca outro corte aí quando tiver. Aí o carregado fala, tudo bem. Aí o carregado vai no RH e pergunta, tem algum corte para ter aqui na empresa? O RH fala, tem, ó. Então nós vamos mandar aqui umas 10 pessoas. Se tiver alguém aí, você pode mandar para cá. Aí o RH já deu praticamente a pista para o encarregado. Vai RH, ó, o patrão tem que demitir 10 funcionários. E aí o que acontece? O encarregado vai ajustar onde? Para não mandar ninguém inocente, vai mandar aquele que pediu. E aí a empresa pagou direitinho, quando ele pediu para ser mandado embora, mas não tinha um plano, um projeto, ele queria somente sair daquela firma, e aí o senhor pagou ele não fez investimento de dinheiro, não fez um curso, fez nada, ficou pensando, ele continuou pensando naquele dinheiro, gasta um pouquinho hoje, porque amanhã, de repente o dinheiro estava pela metade, não fez nenhum investimento, daqui a pouco o dinheiro acabou. Amém? Então ele queria ser da firma, passaram ali sem propósito, só sem direção. Ele queria ser, ele conseguiu, mas não foi o que ele queria realmente, porque o dinheiro que ele pegou ali não deu para nada, porque ele deu um plano, um projeto, deu um propósito. Então ele gastou todo aquele dinheiro, os 5 anos que ele trabalhou, ele foi, ó, não deu para nada. Amém? Então veio o pródigo, o que ele fez? Pediu o pai, pediu o pai dele, deu. E aí o que aconteceu? Isso é onde dá sem plano, sem projeto. E aí gastou um pouquinho hoje, gastou um pouquinho amanhã, gastou um pouquinho depois, daqui a pouco estava na metade, de repente gastou mais um pouquinho, quando foi ver, já estava sem nada. E aí os amigos que a gente tinha dinheiro, os amigos ele queria gente que tinha dinheiro, então os amigos não tinham mais como ficar mais com ele, porque ele tinha mais dinheiro. Amém? Então ele estava ficando sozinho. E aí Jesus contou essa história. Nós temos que ter planos, nós temos que ter projetos. Amém? Por quê? Porque às vezes você pode receber uma bênção aí e não saber o que fazer. Se você observar a parábola dos talentos, o que você descobre para os talentos? Aqueles que multiplicou, o Senhor diz para ele, fiel e bom servo, ele que foi do meu Senhor. Aí vai lá no outro, bom e fiel servo, ele que foi do Senhor, chegou no outro lá, ele enterrou o dom, e aí o Senhor tinha dado para ele, tinha pagado os juros do banco, e receberá os juros. Então você vê que Deus, ele praticamente quer entender que ele quer que nós não vamos despedaçar o que nós prosperamos, para nós saber controlar. Amém? Então esse homem aqui, esse filho, ele recebeu o que o pai dele deu, mas ele recebeu, mas não teve nenhum plano, nenhum projeto. Amém? Então nessa noite aqui, Deus quer que você venha fazer aí uma programação, fazer um projeto. Alguém aqui, ó, vai receber alguma coisa aí material. Amém? Alguém possui aqui está recebendo algo material. E Deus está orientando você, ó, economizar. Está todo mundo na igreja, todo mundo na oração. Que Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta. Deus vai dar, Deus vai dar. Quem sabe Deus não te deu ainda, porque você não tem um plano, não tem um projeto, não tem uma estrutura. Porque ele fala de estrutura. Quem já viu aquela passagem, ele fala: o homem construiu uma casa, lá veio o vento e ó, derrubou o quê? A casa.
Por que ele derrubou a casa? Porque a casa não tinha estrutura. Amém? Não teve menino lá e dava para comprar o dinheiro dele, ele comprou. Não avaliou a situação. E ali havia água verde, acabou com tudo. Amém? Porque a casa não tinha alicerce, não tinha estrutura. Pode glorificar. Aleluia. Amém. Você foi. Amém. Que nessa noite tem um desejo de sair do emprego. Alguém te prometeu um dinheiro, uma coisa. Então você se encaixa nessa palavra de manter já um projeto. Quem sabe a tua vez não chegou ainda, que Deus tem um projeto da tua parte. Amém? Tudo quer que você seja um igual filho pródigo. O filho voltou para casa, voltou. O pai recebeu, mas ele voltou sem nada. O dinheiro que o pai deu para ele, ó, não valeu de nada. E Deus não quer que você nessa noite veja seu filho pródigo. Deus quer que seja seu filho de propósito. Pode glorificar. Aleluia! Amém! Vamos abrir Lucas capítulo 9. Lucas 9, verso 10. Amém? Lucas capítulo 9, verso 10. Então você nessa noite, quem sabe o brasileiro ainda vai para de família, esteja percebendo, Lucas 9, verso 10. Quem sabe alguém aqui nessa noite, ajudando, está na casa de família, a família quer mudar para outra cidade, você está já sabendo que a família quer ir embora, e aí vão pedir usar você, seus direitos, e a família vai embora. Então Deus valoriza por você a economizar, a ter um propósito, uma estrutura. Quem sabe alguém aqui, onde você trabalha, vai ter um corte lá, e você está no corte, porque você é um salvo de Deus, mas o dono é imposto que você é da igreja. Não quer esse nome aqui não. Não quer ser não, tem que ficar só de Jesus. E aí quer mandar você embora. Tá bem? Mesmo te pagando o seu direito, mas quer mandar você embora. Quem sabe alguém nesse meio aqui, você trabalha e vai ter um corte lá, você tem seus direitos para receber, e Deus quer que você venha já, ó, se programar, se estruturar. Amém? Porque Ele não quer que você descer um filho pródigo, receber todo o seu direito, aí vai embora, não tem um propósito, não tem um vestido, não tem nada. Fica aí varando, paga com dinheiro, gastando tudo cara, e de repente você vai ver, o dinheiro vai embora. Ou alguém pode pedir dinheiro emprestado, a pessoa de confiança, quem sabia disso? A pessoa de confiança, sabe que você está com dinheiro, vai lá, conta uma historinha, começa a rodear, e aí você sabe como é que é, né? Eu vou lá e você acha que tem um dinheiro lá, vou pedir emprestado. Sei não, irmãzinha ali, vou pedir dinheiro para ela. E aí, ó, nunca mais. Quem sabia disso? Tem gente que vai lá, pega o bem dela, que vale mais, paga a diferença para tomar prejuízo. Quem sabia? Tem gente que ela pega o carro, o carro vale 30 mil, exemplo. A pessoa deve 5 mil. Quando você vai no seu carro, 30. Vai lá, ó, pega o carro e leva 25 para tomar prejuízo. Quem sabia? Tem gente que faz isso, para tomar prejuízo. Então, alguém aqui, Deus não quer que você dê o pródigo. Amém? Deus quer que você venha pegar esse dinheiro e fazer um bom investimento. Pode glorificar. Aleluia. Amém? Vamos lá. Lucas 9, verso 10. Amém? Diz assim, a primeira multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contando-lhe tudo o que tinham feito, tomou-os consigo e tirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaída. E sabendo a multidão que seguia ele, o recebeu, falava-lhe do reino de Deus e sarava, e que estavam de cura. Já o dia começava a declinar, então chegou ele aos 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo a lugares, às aldeias em redor,
se agasalhem e enchem de comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele disse: dai-me vós de comer. E disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo, e nós próprios fomos comprar comida para todo este povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então o seu discípulo: fazei assentar em ranchos de 50 e 50, e assim o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e abençoou-os, e partiu e deu aos seus discípulos, a que porém diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos que lhes sobejou todo o cesto de pedaços. Amém? Então observa que ele tinha 12 discípulos e sobrou 12 cestos. Então, qual o propósito de cada um ter um cesto? Amém? Se cada um tinha um cesto, ele saía para evangelizar e eles tinham algo para oferecer. Se você observar a palavra que Pedro usa na oração lá em Atos, quando ele vai ao povo das 3 da tarde, aquele povo pedia, mas o povo ajuda. Que palavra que Pedro libera? Não temos prata e nem ouro. Então você vê que nessa palavra que Pedro libera, senão eles tinham alguma coisa. Mas naquele momento ele não tinha nada. Não tinha prata nem ouro. Mas ele tinha a graça, a unção de Deus. Então ele usou o que ele tinha naquele momento. Ele usou o quê? A graça, o dom que Deus deu para ele. Então, quando ele deu aquela palavra, não deu prata nem ouro, e que ele não tinha ali o que ajudar aquele homem, mas ele fez uma oração, ele tinha o dom de cura ali, e aí Deus curou aquele homem na oração dele. Então, pela palavra ele fala, não deu prata nem ouro, e ele não tinha o que ajudar aquela pessoa. Amém? Às vezes ele está no corre-corre, está na rua, que te para, pede uma ajuda, assim no mercado, na padaria, às vezes você vai em algum lugar e você não tem que dar para aquela pessoa. E aí você fala, cita uma oração, é aquele que aceita, tudo não aceita não. Ele quer o material. Quem sabia disso? Amém? Então tem gente que infelizmente quer um material. Então o Senhor já tinha preparado em suas valores, ó. Cada um está com um cesto aqui, vamos evangelizar, e eles tinham que dar, quando eles entram uma aldeia. Então Jesus multiplicou o pão e peixe, todo mundo comeu, e sobrou 12 cestos, então cada um ficou com um cesto, por quê? Para eles ajudar se alguém pedisse uma ajuda ou um alimento. Amém? Então por aí você vê que Deus, Ele dá, mas Ele desperdiça. Quem percebeu a maneira de agir? Ele dá, mas também Ele também desperdiça. Então se Ele deu aos 12 discípulos, os 12 cada um cesto, ou seja, para que quando ele for evangelizar, eles ajudar ali. Porque o ideal mesmo, igreja, quando você vai evangelizar, às vezes na rua, na praça, o ideal seria você levar alguma coisa. Às vezes as pessoas já levam um panfleto, a galera, pô, você levar alguma coisa. Quem sabia disso? Montar uma cesta, o pastor Ivaí, certa vez, tinha pedido para a diretoria, aqueles irmãos que aceitavam Jesus, eles iam preparar uma cesta pequenininha. Não sei se os irmãos lembram disso lá na sede. O pastor Ivaí dirigente da sede e tinha viajado para outros lugares, tinha experiência. Então ele pediu para ele lá e pegar uma cesta pequenininha, os irmãos não dizem nada para casa. Tem gente que vai na igreja, para uma ajuda. E aí o pastor passou para a diretoria, a gente aprovou, era uma cesta pequena. Amém? Que quando dá muita gente. Amém? Então ele preparou uma cesta pequena para uma pessoa seguir a cesta, foi tudo contente para casa. Amém? Então você vê que realmente às vezes nós temos que ter alguma coisa para ajudar. Então, por exemplo, a sua diretoria lá que aceitou, que eles montavam lá aquela cesta pequenininha que dava aqueles irmãos que aceitavam Jesus Cristo. Amém? Então, nessa noite, o Senhor fala aqui,
tratando de material. Então Deus quer que você seja abençoado para não vir agir como a chuva. O filho pródigo gastou todo o seu dinheiro e voltou para casa sem nada. Como diz aí fora, voltou com a mão na frente e a outra atrás. Meu Deus, bate palma para Jesus. Amém? Então, essa noite, cuidado. Você aí tem um trabalho, tem um projeto de sair, talvez o humor vai ter um corte. Então, fique atento ou atenta. Você pode ser dispensado ou exercer seus direitos normal, bem, e Deus quer que você venha economizar esse dinheiro, fazer um investimento. Quem percebe que as coisas estão ficando caras? Quem sabia R$ 40 hoje você não compra um quilo de carne? Quem sabia disso? R$ 40 uma carne, mano. Eu adoro, presbítero. R$ 40 não compra uma carne, como é que faz? Amém? Aqui nós estamos de dinheiro, hein? Vai lá para a Formosa, volta para o metrô. Vai lá para o lado aí na Mela, Miralina. Vai subir na Zona Sul. Não é nem 40 mais, ó, salta. Vai lá na fila de Moema. Você compra um pastel com R$ 10. A padaria ali do Colorado, do Colorado não, aqui da feira de sexta, o quilo do alimento lá é R$ 80. O quilo da comida. Eu falei, e o pessoal chega comendo. Eu fui tomar café lá, o pessoal compra R$ 80 no quilo. Então, para você ver o quilo, eu falei, meu Deus, a japonesa colocou um pouquinho assim, já deu 84. Está vendo como custa caro? Estão lá no meio do ano, eles estão passando no meio do ano já, estão bem 7. Amém? Então não está fácil não. Então alguém aqui, o senhor quer trabalhar na parte natural da igreja. Bem, Deus não está fechando a mão, Deus não está negando nada. Ele quer que você venha fazer um bom proveito do dinheiro. Alguém aqui está para receber uma bênção e é material. E Deus quer que você venha fazer um bom proveito, você venha guardar, investir, fazer alguma coisa. Senão vamos espertinho lá te rodeando, contar uma historinha lá, e ó, vai ver você lá do outro lado da rua. Ai, eu estou devendo ela. Ó, sebo nas canelas. O irmãozinho lá, vamos lá, ó o Zé lá, ó, sebo nas canelas. Vai ver o presbítero Manuel, o presbítero lá, ó, tchau e benção. Vai ver a irmã Cláudia, tchau e benção. Amém? Quem está entendendo o mistério aqui? Amém? Vixe, igreja. Na hora que você convida para a igreja, ninguém quer vir. Na hora que o cara aperta, o irmãozinho lá, a irmãzinha lá, a irmãzinha vem buscar aqui a bênção. Tudo e todos os dias, e consagração, 3 vezes na semana. Divulga aqui a igreja, divulga o endereço da igreja, divulga os cultos, divulga as consagrações. Amém? Mas toma cuidado, Deus não quer que ninguém aqui venha ser enganado. Então cuidado com as historinhas aí, ó. Amém? Esses vigia, vocês estão aí legados na tua casa, vieram cultuar aqui, amém? Vem para a consagração, vocês vêm de noite, vêm de manhã, então vocês estão fazendo a tua parte. Então o Jeová já vai abrir a porta, vai te abençoar, porém ele não quer que você venha ser enganado, como foi o filho pródigo. Os amigos dele enganam ele, ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Está bem claro isso, mistério? Então bate palma para Jesus. Amém? Parte B da mensagem. Vocês sabem que a Bíblia fala, estou partindo a parte B da mensagem. Vocês sabem que a Bíblia fala que Deus teve muitos homens de Deus. Alguns mostrou ter estrutura, mas alguns mostrou ter estrutura. Amém? Vou dar um exemplo aqui de José. José, filho de Jacó, tinha o dom de discernimento.
e era fiel ao Senhor. E aí aconteceu com ele. Passou um aperto, um apuro, foi vendido. Você sabe a história. O vendido foi dar para ele, foi como escravo, levado embora. O que aconteceu? Chegou o momento de Deus exaltar José. E o que aconteceu? Deus vai dar um sono ali profundo para Faraó e dar um sono para ele. As vacas bonitas, gordas, bem bonitas, as espigas bem bonitas, e aquelas vacas feias, as espigas feias, e até despertou do sono. Meu Deus, que coisa feia é essa? E de repente sonhou de novo. E aí ele queria saber que sonho era aquele. Era de Deus ó, preparando ó, a bênção, exaltação de José. E aí contaram, olha Faraó, tem um hebreu lá na prisão. Eu contei uma história para ele, contou lá que esse dia aconteceu. Não só com outras pessoas também. E aí mandou chamar ele, chama ele para mim. Foram lá, deram um trato nele, quando estava abandonado, barbudo. Você vê uma prova cheia de igreja, não é fácil. Então, abandonado, barbudo, ninguém dá nada para ele. Aí chamavam os homens, barbearam ele, tocaram as dele, amém? Ficou ali bem no trato. E aí voltou para o sul de Faraó. E aí falou, aconteceu lá para ele, Faraó, descobre que realmente ele era um homem de Deus. E aí me fala que as vacas magras eram 7 anos de bênção e vitória, mas aquelas feias, 7 anos de luta e de tristeza e amargura. E aí ele falou, vai lá, viu que ninguém era igual a ele, esse alimento, pegou ele ali, já levantou ele, pegou o anel, pôs o dedo e disse, olha, você vai ser aqui o meu segundo. E chamou ele e exaltou José. Então você vê que José, ele tinha estrutura. Amém? Bate palma para Jesus. Aleluia! Aparecendo no nosso ano, você sabe, a pessoa passa por uma mulher, mas José foi firme, ele segurou, não caiu no laço. Quem sabia disso? E não captou e demonstrou que tinha uma estrutura, uma base. Amém? Agora, outro homem, Salomão, o homem sábio, Deus disse para ele, inteligência, muito sábio, e prosperou. Salomão. Mas faltou que para ele um pouco de estrutura, porque ele era um servo de Deus, sabe que Davi adorava o Deus verdadeiro. O que aconteceu Salomão? Começou a se envolver com as mulheres, e no fim dos tempos, a perverter o coração dele, e acabou ali adorando outro Deus, clamando incenso para outros deuses, e pecou contra o Senhor. Amém? Então lhe faltou ali um pouco de estrutura para Salomão. Ele tinha sabedoria, tinha riqueza, mas lhe faltou. Por isso, às vezes, algumas pessoas, Deus não abençoa. Deus diz faltar alguma água. Se ele quer pensamento, uma pessoa, ó, tchau, pensa. Então você vê José. José passou um funil lá, passou um aperto, mas ele tinha estrutura. Apareceu um laço lá para ele. E José não caiu no laço. Amém? E quando Salomão teve um monte de mulher lá, e acabou se perdendo. Amém? Então você vê a diferença de José, a diferença de Salomão. Amém? Então você vê que nós devemos buscar sabedoria, buscar estrutura para Deus. Jesus, me dá estrutura, Jesus. Me dá capacidade e experiência. Você tem que ter, porque Salomão teve um pai que passou vários processos. Amém? Então Salomão teve um pai que passou uma luta, um processo. Salomão teve sabedoria do Senhor, mas vê que não encaixou tudo ali. Faltou uma coisa para Salomão. E mas ele tinha o que ele queria, ele tinha. Amém? Coisa que não aconteceu com José. José foi próspero depois que ele ficou lá do lado de Faraó. Até ele chegar naquele ponto, ele sofreu muito. Quem sabia disso? Amém? Basicamente perdeu a família. Amém? Mas depois Faraó foi lá, uniu a família, trouxe todo mundo. Ou foi 73 ou 75 pessoas
da tua família. Amém? Então ele passou uma outro funil, mas foi abençoado por Deus. Amém? Então José, diz o estudioso da Bíblia, que ele traz uma semelhança de Cristo pelo processo que ele passou e foi vendido. E Judas também se envolveu com dinheiro também. Então José ali aparenta um pouco a trajetória de Cristo. Amém? Então, se nessa noite o Senhor está cobrando estrutura na igreja. Amém? Deus está cobrando firmamento. Deus está cobrando aqui pés firmes no chão. Como diz lá em Éfeso 6, se revestir de toda a armadura de Deus. Quem entendeu o mistério, bate palma para Jesus. Amém? Então depois medita aí, não esquece. Medita aí a riqueza de Salomão e o funil que José passou. Amém? Um teve estrutura e não era rico, ficou bem rico depois e ficou dando faraó. E o outro teve riqueza, mas faltou um pouco de estrutura para ele. E olha que ele era sábio e inteligente, amém? Quem chegava perto dele, Hernan Calco, o homem que escreveu o Salmo 89. Amém? Se você descobrir aí, Hernan Calco, são homens ainda sábios e inteligentes, escreveu o Salmo 89, é o que chegou pertinho da sabedoria de Salomão. Não foi igual, porque o Senhor deu a sabedoria somente para Salomão. Amém? Então Deus tem aqui, estrutura, amém, pés no chão, com toda a situação, para você não agir como agiu o filho pródigo. Amém? E as palmas que louvam do Senhor Jesus. Fique de pé, comunicando, glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, obrigado essa noite por esse culto, essa palavra, meu Pai, e capacitar essa igreja, essa mansidão, da estrutura, firmeza, pés no chão, meu Pai, por essa palavra, o cajado na mão, o pé firme, meu Pai, essa noite, capacita um pouco esse rebanho, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, vem, meu Deus, perdoar o nosso pecado, a nossa falha, que saia todo mal, saia em nome do Senhor Jesus, saia todo mal, saia agora, sai muralha, sai barreira, sai impedimento, sai dificuldade, vai embora, em nome de Jesus, sai agora, sai muralha, sai barreira, sai impedimento, sai todo mal, volta no lugar paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar e glorificar. Aleluia! Três irmãs aqui, preste atenção. Três irmãs aqui, três. De você vigiar. Alguém está de outro bem lá. De na tua casa. Alguém está de tua casa. De sua casa. Amém? Tanto do para você vigiar, alguém está de olho em casa. Amém? Não sei se você quer vir para a tua casa. Não sei se vocês querem ir para casa. Você Deus falou que está de casa para você vigiar. Três irmãos aqui. Levantou a mão. Recebe. Cadê a outra? Falta duas. Duas você vigiar. Eu vou dar uma escolinha lá, não vai de casa, você vigiar. Você trouxe uma mensagem? Não. Está bem para trás. Levanta a mão. Não. Está perto. Está perto. Recebe. Vigiar. Vou para de casa lá. Ó. Pode verificar. Falta mais uma. Recebe. Para vigiar. Pode verificar. Aleluia. Louvado seja Deus. Três irmãos aqui, vigiar. Não vai contar a história lá que eu ia na tua casa, você vigiar. Cadê aqui? Recebe, José. Falta dois irmãos. Recebe. Falta mais um. Levanta a mão. Precisa de livramento. Pode glorificar. Aleluia! Oh, maravilha! Glória a Deus.
vivendo algo bem quentinho, todo feliz, contente. Ou seja, assim que quando Deus quer, a pessoa se alegra, alimentando tua carne. Deus quiser vir orar mais, buscar mais também, para alimentar o teu espírito. Cadê esse curso aqui? Deus quiser alimentar o teu espírito. Recebe, 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 recebe. Pode glorificar. Deus quer alimentar o teu espírito. Recebe. Faltadores e não. Assim que você senta na mesa lá, ó, Deus quer o espiritual também. No mundo de hoje, igreja, recebe. Falta mais um. Meditante para sagrada e a Bíblia pode glorificar. Louvado seja o Senhor. Não precisa levantar o outro, não. Você sabe com você, amém? Não precisa levantar a tua mão, mas você sabe com você. Tem 3 irmãs aqui. Vocês estão mais que uma bênção material de Deus. E essa bênção alguém já voltou ou não. Essa bênção vai para a tua mão. Amém? Então, pela mensagem aqui, eu creio que você entendeu o que Deus estava passando para você. Tá bom? 3 irmãs vai ter uma bênção material. Então, essa luz que Deus deu aqui vai te preparar para você se estruturar. Porque essas 3 irmãs estão para receber uma bênção. Como diz aí, a Deus, o povo vem, dando você menos espera. Pode glorificar. Aleluia! 4 milhões aqui. Você vai receber uma bênção de Deus. E Deus quer dizer, ó, continuar ministrando na caminhada. Continue recebendo a bênção, continue cultuando, louvando, mas a bênção vai chegar para 4 irmãos aqui nessa noite. Bem, pode bater palmas, louvar o Senhor. 7 irmãos aqui, 3 não, 7 não, 3 não. Deus está aliviando os ossos, deixou nos ossos, Deus está aliviando essa dor nessa noite, tá bom? 7 mãos e 3 mãos dos seus ossos. Pode glorificar. Fica de pé, pelo confesso, todos dando. Glória, 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 glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, obrigado nessa noite, por esse culto, essa palavra, que é confirmar a vitória da igreja, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu creio na vitória dessa grande. Esse não, Senhor, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, venha abençoar o teu povo, a tua obra, e abençoar a tua igreja nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, confirma esta bênção, esta vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Canta. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 carregar a cruz. Vem, 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 vem adorar Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem adorar Jesus. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem adorar Jesus. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem adorar Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o bem. Nosso Senhor de nome, para dar um serviço da honra do seu Salvador, Jesus Cristo. Pode glorificar. Aleluia.
estar pregando aqui amanhã. Amém? Quarta-feira, fonte de doutrina, de manhã tem consagração. Está nosso irmão Janino pregando de manhã aqui na consagração. Quinta-feira, o culto da NBV, eu acho que está o nosso irmão Cláudio, vai estar pregando aqui na quinta-feira. Né? Isso. E quinta-feira. Irmão Benjamin ainda está com o vô dele internado. Ele falou que assim que ele sair do hospital, me avisa. Ah, tá bom. Então, tudo bem. Se não vir, Deus preparar alguém para poder pregar. Amém? E sexta-feira tem consagração de manhã, que a nossa irmã Amanda, e à noite oração. Né? Sábado, nossa irmã Olga disse que vai estar aqui. Eu creio que ela já vai estar melhor. Eu não sei. Só Deus é quem sabe. Né? Em nome de Jesus. E domingo tem ensaio, né? Com grupo. Domingo tem ensaio com grupo. Quem vai pregar domingo? Tem ensaio sim, domingo. Domingo vai ser o nosso irmão Danilo. Aqui não pôs o nome dele ali. Aí domingo vai estar o nosso irmão Danilo. Eu fico pensando em casa, ele vai comer acho que 3 domingos. Tá bom? Nosso irmão Danilo, em nome de Jesus. E permitindo a Deus, segunda-feira está nosso irmão Ailton, trazendo a palavra do Senhor e de manhã nossa irmã Olga. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, a oração da fé. Ora pela nossa irmã, tá? Louvado seja Deus. Amém? Fique de pé. Vamos fazer a oração da fé. O pastor presbítero fazer aqui a oração da fé, fazer a unção com o azeite em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Vamos fazer a oração aqui para 2 pessoas, o Wilton e Cláudio. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoa aqui esse Wilton, meu Pai, abençoa ele por ele, abençoa totalmente, Pai, e entrar no livramento. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero que toda a vida pela cura e a bênção prosperar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. As palmas bem fortes para o Senhor Jesus. A paz de Cristo Jesus. Agradecer a Deus. Quem compreendeu a palavra, diga amém. E sobre o quê? É uma responsabilidade. Qual foi a matéria de hoje? E então não compreenderam, não, irmãos. Nós temos sempre atento que precisamos transmitir e o povo precisa também aprender. Compreenderam, mas não sabe qual foi o tema. Economia. Sobre o quê? Você tem que ter esse tema aí umas 40 vezes. Como diz Paulo, não canso de escrever as mesmas coisas que são para o vosso proveito. O tema foi sobre o cristão, não falou o cristão, mas é isso, o cristão e as finanças. Ou não? Então, tem pessoas que ela é excessivamente vaidosa nas finanças. Ou não? Na época que nós estava nessa matéria sobre os cristãos e as finanças, e pode ter fazer um cronograma. A irmã compra uma bolsa preta. Uma bolsa. Por quê? Porque não precisa comprar duas. Porque ela pode ser qualquer cor de roupa. Um sapato ou branco. Que combina com qualquer vestimenta. Só que no resumo, essa economia para a classe feminina não segura, não. Não enquadra. É um vestido e uma bolsa para dentro do corpo. Compreenderam?
vezes eu contabilizo as minhas contas, não sei as irmãs, os irmãos, eu contabilizo direitinho, internet, plano, celular, e despesa do mês, água, luz, e uma prevenção que de repente é o micro-ondas ou a geladeira pifa. Você vai para onde? Então tem que ter a parte das finanças controlada, ou não? Isso. Porque Jesus ensina isso com muita propriedade na Bíblia, tem até lá a apostila sobre o cristão e as finanças. Isso é muito bom para você ter uma mente mais tranquila para servir a Deus. Tem uma saúde mental muito boa. Você tem pessoas que não têm possibilidade, às vezes família grande, salário bem pouquinho e paga aluguel. Aí fica muito difícil. Mas você pode economizar, faça isso. Compreenderam? Eu compro sapato preto, aí eu posso usar outras roupas, não é não? E as irmãs também. Mas as irmãs já sabem que a classe feminina não pega nessa parte não é? Mas sabe que nós precisamos ter domínio próprio. O que é contra o domínio próprio? Excesso de vaidade. Às vezes a pessoa não pode ver uma roupa muito sofisticada, tem aquela marca, precisa, mas não precisa, mas quer comprar. Não aguenta ver algo que saiu recente. É assim, não é, Moésio? Então, isso é importante na palavra. Compreenderam ou não? Qual tipo de força que a gente não deve comprar? Preto ou branco? Só um, Moésio. Passa para lá, para a casa lá. Vamos agradecer a Deus. Tá bom? Deus, Senhor da glória, continua nos abençoando poderosamente. Mas Deus, ele reprova desperdício. Ou não? Faz comida e o resto fora. É pecado, errado. Você vai comer, coloca muito do resto do prato, é pecado. Coloque 2 vezes, ou mais se for possível, mas não desperdice. Deus é de fartura, Deus de economia. Senhor Deus, te agradecemos por estar aqui nesta noite, meu Deus. Senhor, agora nesse tempo tão oportuno, Senhor, da tua graça santa e maravilhosa, e permanece, ó Deus, em Cristo Jesus, teu Filho, na virtude da tua palavra, assim como nos dissestes, nos levar em paz, a nossa família, a família dos teus servos, das tuas servas, e assim seja. Amém? E graças a Deus. Lá em Franca, era a cidade do calçado masculino. E a parte financeira foi caindo. Foi necessário que colocasse também cidade do calçado feminino. Aí a parte financeira subiu. Que coisa, né? Paz do Senhor Jesus. Paz de Cristo. Da paz. Da graça, da paz do Senhor. Amém. Bem, igreja, vai ter um som bem.